Bom dia, meus amados irmãos. Eu gostaria de deixar com vocês o texto que se encontra em Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Gostaria de ler os versículos de 25 em diante. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você conhece a Jesus? Você conhece o poder de Jesus? Essa é uma pergunta que nós sempre deveríamos fazer. Aqui, esses discípulos andavam com Jesus. Estavam ali preocupados com novos ensinamentos, novas doutrinas. Mas até que ponto eles conheciam Jesus? Entram num barco e de repente homens experientes se veem no meio de uma tempestade. Quem é esse Jesus? Se você ler os evangelhos, você vai ver que esse Jesus, ele é aquele que acalma a tempestade, é aquele que ressuscita Lázaro, é aquele que cura leprosos, é aquele que só num toque, em tocarem nele, uma mulher é curada do seu fluxo de sangue. É aquele que faz milagres e mais milagres, que João chega a dizer que não haveria livro suficiente para escrever todas as obras que Jesus realizou enquanto esteve entre nós. Esse Jesus que nós servimos é o mesmo Jesus que chorou por Lázaro quando soube que seu amigo havia falecido. É o Jesus que nos ama. Aí a palavra de Deus, lá em 1 João capítulo 4, ela diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Neste momento que vivemos uma crise sem precedentes, o medo ele se alastra em nossa sociedade. E aonde o medo está presente, o pecado estará presente também. A palavra de Deus lá em 1 João 4, versículo 18 diz: O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E por que eu falo que aonde o medo prevalece, o pecado prevalece? Com base em quê? Com base nas Escrituras. Eu estou lendo com a minha família o livro de 1 Samuel, e lá nós vemos, por exemplo, a história de Saul. E se você ver ali o reinado de Saul, você vai ver que o seu reinado ele foi marcado por duas coisas: orgulho e medo. Ele começa bem como rei nas suas batalhas, e enquanto anda nos caminhos do Senhor, enquanto obedece a palavra de Deus, está indo muito bem. Mas depois ele desobedece a Deus. Desobedece a Deus oferecendo um sacrifício, que era para o sacerdote oferecer, Samuel. E quando Samuel chega, ele fala: tive medo. Mais para frente, houve uma guerra entre eles, os amalequitas, onde os amalequitas seriam oferecidos tudo, como consagração ao Senhor, ou seja, o ouro, a prata iam para o templo e o restante ia ser tudo destruído. Saul não teve dúvidas, acabou com homens e mulheres, crianças e adultos, grávidas, matou tudo e a todos que estavam ali. Mas o melhor do gado ele trouxe. Quando Samuel pergunta para ele o que ele estava fazendo, ele começa com uma desculpa ali: olha, eu trouxe isso daqui como oferta. E aí Samuel joga duro com ele e fala assim: olha, melhor é obedecer do que sacrificar. E então ele abre o jogo: eu tive medo. E quando nos últimos momentos de Saul, aonde ele se suicida, também a palavra diz que ele teve medo. Pede para o seu escudeiro matar, o seu escudeiro se nega e ele mesmo se lança sobre sua espada. O medo faz as pessoas brigarem entre si. O medo pode causar divisões. O medo pode fazer com que as pessoas ajam de maneira impensada. E existem situações em que, mesmo com Jesus ao nosso lado, nós podemos sentir medo. Jesus estava dentro do barco. Não tinha como ter uma proximidade maior do que essa. Não era um grande barco. Jesus estava lá no meio do barco.
as ondas fustigavam aquele barco, os ventos, a chuva. Imagina o desespero deles, homens experientes do mar, quando já não conseguiram fazer mais nada, acordaram Jesus. Senhor, não está vendo o que está acontecendo? E Jesus então, ele brada e o mar se acalma imediatamente. E aqueles homens ficam perplexos e fazem essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. É o Deus que não existe coisa pequena ou grande para ele fazer. Mas é o Deus que age de maneira maravilhosa. E aqui, você veja, por mais que eles tinham medo, eles foram a Jesus, pediram a Jesus e Jesus os atendeu. Querido, nós passamos no meio de uma tempestade. Aqueles que não se preocupam hoje em se contaminar estão preocupados com seus empregos, estão preocupados com seu ganha-pão. Não tem como não ficar preocupado. Mas eu o convoco, ao invés de olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para o problema, olhar para a solução. A solução é Jesus. Olhar atentamente para o autor e consumador da fé, Jesus, e confiar nele. Se possível, seja sincero com ele. Clame como aquele pai que estava com o menino endemoniado e os discípulos não puderam curá-lo. Jesus olha para ele e fala, que o homem chega para ele e fala: se tu podes, ajuda-nos, faça alguma coisa. E Jesus olha para aquele homem e diz: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E aquele homem chora para Jesus e diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Seja sincero ao Senhor, abra o seu coração ao Senhor. Mas não segure este medo dentro do coração. Ele virá todos os dias te atormentar, porque ele vem ao meu coração todos os dias me atormentar. E eu tenho reunido minha família e tenho me colocado diante de Deus e tenho pedido para Ele levar fora este medo. Cumprir a promessa de 1 João, capítulo 4, versículos 18. Que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E substituir este medo pela confiança do Senhor. Ser cristão não é ter todas as respostas. Ser cristão não é chegar e perguntarem para você: mas quando isso vai acabar? Ah, vai acabar tal dia. Não. Mas é saber confiar no Senhor. Eu já dei esse exemplo na escola dominical e volto a dar aqui. Conta uma história que uns pescadores estavam num barco, um grande barco, e estava tendo uma tempestade, e os marinheiros todos ocupados em amarrar velas, em içar velas, em mexer com âncora, e o filho do comandante estava ali aos seus pés brincando com um carrinho. Então, um dos marinheiros olha para o garoto e fala assim: ei, garoto, você não está com medo? O garoto olha para o marinheiro e diz assim: não, papai está no leme. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa crer e possa se firmar. O Senhor está à frente, o Senhor está no leme, o Senhor está no barco. Você não será consumido, você não será perdido nessa situação, porque Deus virá ao nosso socorro. Que Deus nos abençoe. Amém.